Se eu tivesse que juntar 10 mil reais do zero hoje, eu não começaria investindo. Pois é, parece estranho, eu sei, mas esse é exatamente o erro que 99% das pessoas fazem. Nunca conseguem guardar dinheiro. Então, se você sente que o dinheiro entra na conta e ele simplesmente desaparece, fica aqui comigo. Porque o caminho para juntar os primeiros 10 mil reais começa muito antes do primeiro investimento e eu vou te provar. Existe uma frase que eu escuto praticamente todos os dias. Cássia, quando o meu salário aumentar, aí eu vou conseguir guardar dinheiro. Eu entendo quem pensa assim, porque parece lógico. Se hoje o dinheiro está apertado, ganhar mais deveria sim resolver o problema, gente. Só que na prática eu vejo outra realidade. Eu já acompanhei pessoas ganhando R$ 2.500 conseguindo guardar dinheiro todos os meses. E outras ganhando 15 mil e terminando o mês completamente endividadas. Foi aí que eu percebi que na maioria das vezes o problema nunca foi o salário. Quando a renda aumenta, o padrão de vida também aumenta. Ou seja, quem ganha 3 costuma gastar 3. Quem ganha 7 costuma gastar 7. Quem ganha 15 também consegue terminar o mês sem R$ 1 na conta, entende? Porque o salário, gente, ele muda, mas o comportamento continua exatamente igual. E a boa notícia é que isso significa uma coisa: juntar os primeiros 10 mil não depende de sorte, nem de um salário muito maior. Depende de fazer as coisas na ordem correta. Primeiro, impedir que o dinheiro continue escapando. E depois, criar um sistema para que guardar dinheiro aconteça antes mesmo de você pensar em gastar. E é só então aprender a acelerar esse processo, aumentando sim a sua renda e fazendo o dinheiro trabalhar por você. É exatamente esse caminho que eu quero te ensinar agora. Vamos lá. Primeiro ponto, tenha um destino. Se existe um lugar por onde eu começaria, seria por aqui. Você precisa ter um destino. É por isso que eu sempre gosto de fazer uma comparação. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. Primeiro existe um projeto, depois vem a fundação, e então a obra começa. Com dinheiro, gente, é exatamente a mesma coisa. Se você não tem um destino claro, acaba construindo uma vida financeira sem direção. Agora, quem sabe exatamente o que quer, coopera muito mais com o próprio cérebro. Então não coloque uma meta de apenas vou guardar dinheiro. Gente, isso é fraco, tá? Diga assim, ó, vou juntar 10 mil até dezembro. Agora existe uma direção, existe prazo, existe propósito. E posso dizer, isso muda completamente a maneira de como você toma as decisões. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e pensando, mas Cássia, eu já tentei fazer isso antes, mas eu sempre volto para o mesmo lugar. E sinceramente, eu acredito em você. Porque organizar a vida financeira não é só uma questão de força de vontade, sabe? Muitas vezes o que falta é um método claro. É alguém para te mostrar o caminho mais fácil. E esses são alguns dos depoimentos dos clientes que conseguiram quitar as dívidas e finalmente organizarem a vida financeira apenas porque eles entenderam o jogo das finanças. Se você tem esse sentimento que precisa de alguém mais próximo, precisa de uma estrutura financeira, fazer o dinheiro parar de sumir e começar a trabalhar por você, aqui no primeiro link da descrição, você consegue falar diretamente comigo, é isso mesmo. Você vai entender como que funciona o meu acompanhamento, a minha mentoria. E só é para você que decidiu que o ciclo do caos termina aqui. Mas agora, vamos continuar o vídeo? Segundo passo, gente, pare de lutar contra a sua dopamina. Pois é, depois que você definiu o seu destino e sabe exatamente onde quer chegar, existe uma segunda etapa, blindar o seu dinheiro. Porque a verdade é que hoje você não disputa contra a falta de disciplina. Você disputa contra empresas bilionárias que vivem de fazer você comprar. Shopee, Mercado Livre, Amazon, redes sociais. Tudo, gente, tudo foi construído para gerar impulso. Você abre o celular para responder uma mensagem, 5 minutos depois você está olhando uma promoção que nem sabia que existia e nem precisaria. Por isso eu faria uma coisa muito simples, tá? Eu desinstalaria todos os aplicativos de compra. Parece exagero, né? Mas não é. Quanto mais difícil for comprar, mais dinheiro vai sobrar na sua conta. Olha que loucura. Outra coisa, se você utiliza apostas esportivas ou qualquer aplicativo de aposta, pare imediatamente. Esses aplicativos eles são construídos para explorar justamente quem está tentando ganhar dinheiro rápido.
E normalmente quem perde mais é quem menos pode perder. Criar barreiras nunca é sinal de fraqueza, é inteligência. E existe uma técnica que eu gosto muito. Sempre que surgir vontade de comprar alguma coisa, não compre. Anote ela. Pode ser em um bloco de notas, tá? Pode ser em um grupo de WhatsApp com você mesmo. E aí você espera de 20 a 30 dias. Você vai perceber que boa parte dessas compras, elas deixam de fazer sentido. Porque desejo, ele passa. A emoção passa, mas o dinheiro, ele fica. São justamente essas pequenas decisões que fazem algumas pessoas demorarem anos para juntar dinheiro, enquanto outras chegam aos primeiros 10 mil muito rápido. Só que impedir o dinheiro de sair é apenas metade do caminho. Agora vamos ao terceiro passo: pague você primeiro. Agora vem talvez a mudança mais importante. 99% das pessoas fazem o seguinte: recebe o salário, paga boleto, paga cartão, faz Pix, compra mercado, mas no fim do mês ela olha para a conta, se sobrar alguma coisa eu invisto. O problema, gente, é que nunca sobra. Vamos ser sinceros? Então vamos fazer o contrário. Separe o primeiro dinheiro do seu futuro no ato do recebimento. Nem que seja R$50, o valor não importa muito no início, porque o seu cérebro, ele aprende muito rápido a viver com aquilo que sobra. E sabe onde colocaria esse dinheiro no começo? Em um CDB com liquidez diária, tá? Porque ele rende mais que a poupança na maioria dos casos e continua sendo um investimento conservador, permitindo o resgate do dinheiro rapidamente caso venha a acontecer algum imprevisto. O objetivo aqui ainda não é gastar muito, é construir confiança, é provar para você mesmo que você consegue guardar o dinheiro. E quem consegue construir patrimônio faz exatamente o contrário. Guarda primeiro, aprende a viver com o restante. E depois disso, você tem que fazer uma coisa simples: automatize os seus pagamentos. Esse é o próximo passo. Automatize o processo. Recebeu o salário, amanhã cedo o dinheiro já sai automaticamente para o investimento, sem depender de motivação, sem depender da sua disciplina, entende? Quanto menos decisões você precisa tomar, maior chance de dar certo, concorda? Pense em alguém que prepara marmitas no domingo. Ela não faz isso porque ela ama. Na maioria das vezes, ela faz porque ela sabe que durante a semana ela estará com uma rotina muito corrida. E com o dinheiro funciona igual. Você precisa preparar o ambiente para tomar boas decisões antes do cansaço aparecer. Só que aqui existe um ponto que quase ninguém comenta, tá? Chega um momento em que organizar melhor o dinheiro, cortar gastos, já não é o suficiente. É justamente aqui que muita gente trava e deixa de enxergar as oportunidades de aumentar a renda. Próximo passo: oportunidade de renda extra. Existe uma hora, gente, em que cortar gastos deixa de funcionar. Quem ganha pouco não consegue cortar infinitamente. Chega um momento em que sobra apenas o essencial e é aqui que muita gente trava, porque continua tentando economizar quando deveria aumentar a renda, entende? Mas calma, vamos lá. Eu não estou dizendo que você precisa trabalhar de segunda a segunda. Às vezes, o caminho está em conseguir talvez uma promoção, talvez aprender uma habilidade nova, prestar um pequeno serviço, vender algo que você sabe fazer. O mais importante é que deve ser uma regra, tá? Toda renda extra nova deve ir para investimentos. Não aumente o seu padrão de vida na mesma velocidade que você aumenta a sua renda, é um perigo. Esse é o erro que mantém as pessoas com altos salários sem patrimônio. E quando você junta tudo isso, acontece uma mudança muito maior do que simplesmente ver dinheiro na conta. Você deixa de viver apagando incêndios e começa finalmente construir patrimônio. Os primeiros 10 mil, eles não vão mudar a sua vida porque eles são capazes de comprar alguma coisa. Eles mudam porque eles transformam a sua identidade. Até esse momento, você era uma pessoa que apagava incêndios. E depois desse momento, você passa a construir patrimônio. E essa mudança vale muito mais do que o dinheiro. É justamente por isso que esses hábitos fazem toda a diferença. Porque eles encurtam o caminho até os seus primeiros 10 mil. Enquanto a maioria depende de sorte ou espera o salário aumentar, você passa a construir um sistema que acelera esse processo. Porque eu vou te dizer, quem aprende a juntar os primeiros 10 mil, consegue juntar os próximos 20, depois os 50, depois os 100 mil reais. O método, gente, ele continua sendo o mesmo. Não é sobre ganhar mais, é sobre criar um sistema onde gastar fica mais difícil. E investir vai acontecer
automaticamente. Agora me diz, se esse vídeo fez sentido para você, eu vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana eu vou trazer conteúdos práticos para te ajudar a organizar a sua vida financeira. E eu quero deixar aqui um vídeo complementar, tá? Exatamente tudo o que conversamos aqui. Nele, eu quero te mostrar como criar essa renda extra de forma inteligente, sem cair na armadilha de aumentar o seu padrão de vida conforme você ganha mais. Tenho certeza que esse é o próximo passo para quem quer chegar aos próximos 10 mil muito mais rápidos. Me conta aqui embaixo se essa pessoa é você. Até mais!